portfólio, ele tem que ser um documento onde você vai apresentar os seus serviços, você vai falar qual é a sua visão, a sua missão, os seus valores, né? Um pouco da identidade organizacional da tua empresa, porque quando você começa a trabalhar com consultoria, você precisa abrir uma empresa. Que fique tranquila, não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer isso. Também não é algo absurdamente caro fazer isso, tá? Mês passado, não, em junho, eu consultei o meu contador e ele falou que estava em torno de R$ 600 para abrir uma empresa. E outras informações como essas, eu já tenho alguns conteúdos aqui nos meus canais que você pode acessar para você ter mais informações. Então, você vai apresentar a identidade da sua empresa, né? Por meio, como eu falei, dos valores, da missão, da visão da tua empresa e também os serviços. Quais são os serviços que a tua empresa oferece? E como ela oferece? No como você toma alguns cuidados, né? Para não entrar tão em detalhes, para você não de repente, dar consultoria de graça para eles, como eu costumo dizer. Então, tem que ter um equilíbrio aí do nível de informação e da quantidade de informação que você entrega. Agora, essa etapa, desculpa, essa etapa onde você apresenta os seus serviços por meio de um portfólio, é a etapa que a gente chama de prospecção. Por quê? Porque depois que você define os serviços, você vai precisar ter clareza assim, para quem eu vou oferecer o meu serviço? Quem são as empresas para as quais eu quero trabalhar ou para as quais o meu serviço elas vão realmente ter uma necessidade, ter uma demanda? Isso também pode ser invertido, pode ser ao contrário, você quer trabalhar, por exemplo, na área de saúde, prestando serviço para empresas de saúde, e aí você define serviços que você vai oferecer que estejam, né, dentro desse escopo da psicologia organizacional, da psicologia do trabalho, para essas organizações. Também você pode fazer o contrário, não necessariamente tem que ser primeiro o serviço e depois as empresas, né? Mas essa etapa que a gente chama de prospecção, né, a gente chama, que eu digo porque isso não foi criado por mim, esse conceito. Mas no método que eu desenvolvi, é o primeiro pilar, que é o método PSI, é o método que ajuda você a começar a trabalhar com consultoria nas empresas. O pilar P é de prospecção. E aí, como que você vai contatar essas empresas? Como você vai fazer com que as empresas conheçam o teu trabalho? Isso é tão importante você ter um método quanto de você saber o que você vai fazer. Veja, raramente as empresas virão até você. Isso pode acontecer por referências? Pode. Mas quem está começando, isso vai ser mais difícil acontecer. Por quê? Porque as referências geralmente já são com base num histórico teu, em algo que você já fez, e que daí a pessoa, né, indica o teu trabalho porque já conhece o teu trabalho. Né? Essa semana, isso é muito comum acontecer comigo. Essa semana mesmo, teve uma pessoa que me procurou, que eu não a conhecia pessoalmente, a gente está até conectado em algumas redes, e ela me procurou por indicação de uma outra colega, que também é psicóloga. Então, isso é comum acontecer depois de um certo tempo da tua trajetória. Se acontecer com você no início, excelente, mas a tendência é que você precise ir até as empresas com base num método que te ajude a fazer isso para você poder divulgar o teu trabalho, para você poder se apresentar. E o como fazer isso tem um método que te ajude a como fazer. Essa é a primeira etapa, então é a etapa da prospecção, onde você define o que você vai oferecer, como você vai oferecer, para quem você vai oferecer, quando você já começa também a ter um método para poder precificar o teu serviço, como
quanto que você vai cobrar do teu serviço. Isso tudo é importante, que você já vá definindo, avaliando, para quando você chegar na empresa, mesmo que você não fale o valor do teu serviço logo assim no primeiro contato, isso você já tem um certo parâmetro a respeito. E como fazer isso também é importante. A segunda etapa, para você poder começar a trabalhar com consultoria nas empresas, é a etapa, é o S, né, do método PSI, que é o serviço contratado. Nessa etapa do serviço contratado, o que é importante que você faça nessa etapa? Que você saiba como oferecer o seu serviço, mas também elaborar propostas de prestação de serviço. Então, antes de você fazer o contrato de prestação de serviço, você precisa elaborar uma proposta que a empresa vai avaliar e que pode ser aprovada ou não. Né? Isso é comum acontecer, assim como às vezes nós, enquanto consumidores, vamos numa determinada empresa e a gente pede uma proposta, um orçamento, da mesma forma as empresas também fazem isso conosco, né? Elas fazem isso conosco. Então, essa elaboração da proposta